Para o embaixador de Israel na ONU, a Organização das Nações Unidas é uma instituição cada vez mais inútil e sem legitimidade. Se você quiser entender o contexto dessa frase e entender os últimos acontecimentos da guerra entre Israel e Hamas, vem comigo, arregala seus olhos, seus ouvidos pro lado de cá, já deixa aí seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Galera, olha só, entramos agora na quarta semana da guerra entre Israel e o grupo ultrarradical extremista Hamas. E, infelizmente, as perspectivas não demonstram um arrefecimento do conflito, pelo contrário, a tensão e os confrontos têm escalado cada vez mais, o que inevitavelmente também leva, infelizmente, ao aumento do número de mortos. Então, vem comigo compreender isso. Galera, sobre a ONU, vamos lá, vamos entender. Na ONU existe, você sabe, você lembra disso nas aulas lá do ensino médio ou daquilo que eu já comentei em vídeos anteriores aqui, que a ONU tem dois órgãos principais, o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é aquele órgão formado por 15 países, sendo 5 países os membros plenos, aqueles que têm o poder de veto, e 10 membros, que são os membros rotativos. Atualmente, o Brasil é um dos 10 membros rotativos e é inclusive o presidente da Assembleia Geral da ONU até a próxima terça-feira, até o final do mês de outubro. E aí, desde que começou a guerra, já foram apresentadas no Conselho de Segurança da ONU 4 propostas, 4 resoluções que estabeleciam algumas diretrizes sobre o conflito, principalmente um cessar-fogo. Só que as 4 resoluções foram vetadas ou não foram aprovadas. Dá uma olhada aí, ó. 4 resoluções foram votadas e nenhuma teve aprovação. Ou porque não atingiram a quantidade mínima de votos, ou porque foram vetadas. Você lembra, por exemplo, que a resolução que teve mais perto de ser aprovada foi aquela apresentada pelo Brasil, que dos 15 países teve 12 votos favoráveis. 12 votos favoráveis, 2 abstenções e um veto, o veto dos Estados Unidos da América. Isso, inclusive, nos leva a refletir, por exemplo, sobre o quão democrática é esse Conselho de Segurança. Pense só, são 15 países, 12 votam favoráveis e por conta do veto de um, a resolução não foi aprovada. Será que isso de fato é democrático? É por isso que muita gente já contesta essa forma de organização, essa estrutura que a ONU tem ainda hoje, que é uma estrutura herdada lá do final da Segunda Guerra Mundial, de 1945. 5 países, dos quase 200 membros, têm mais poder que os demais. Será que isso de fato é justo, é igualitário, democrático? Lembra quais são os 5? Só aproveitando o ensejo aqui, ó. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. São 5 países que têm o chamado poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança só patinou, só fracassou nas resoluções em relação a essa guerra. E aí o que os países então, sobretudo países árabes, liderados pela Jordânia, resolveram fazer? Resolveram então convocar a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU foi convocada nessa última semana para discutir exatamente a guerra entre Israel e Hamas. E aí na Assembleia Geral, quem vota? São todos os países membros da ONU. E não há nessa Assembleia Geral da ONU o chamado poder de veto, certo? Apesar de não haver o poder de veto, aquilo que a Assembleia Geral da ONU decide não tem o mesmo poder que teria caso tivesse sido aprovada pelo Conselho de Segurança. É por isso que falamos que aquilo que é aprovado pela Assembleia Geral tem muito mais um poder simbólico do que um poder prático, certo? Tá, então, ó, na última sexta-feira, ontem, dia 27 de outubro, foi aprovada uma resolução que pede a trégua humanitária para que haja tanto a evacuação de civis, como também a entrada de ainda mais ajuda humanitária. A ajuda humanitária que tem entrado não é suficiente. Esse documento exigia ainda a libertação imediata das pessoas mantidas reféns pelo Hamas. Então ela foi aprovada com 120 votos favoráveis e apenas 14 votos contrários. Dentre os votos contrários estava Estados Unidos e Israel. Olha aqui, por exemplo, o quadro com as votações. Estão aqui todos os países membros da ONU. Ó. Os que estão assinalados em verde são os que votaram favoravelmente
em vermelho os que foram contrários. Repare que vermelho de potência só tem Estados Unidos. Olha aqui, Estados Unidos foi contra. Cadê Israel? Aqui Israel também foi contra. Todos os outros vermelhinhos aqui que votaram contrários, não tem nenhum país com grande relevância geopolítica mundial. Por outro lado, olha todos os que votaram verde. Destaque, né, os que aprovaram. Para Brasil, China, aqui a China, beleza. França, que é também um membro pleno do Conselho de Segurança, aqui a França, ó. Rússia votou favorável. Cadê a Rússia? Como é que chama a Rússia? Federação Russa, né? Cadê? É com F. Cadê você? Cadê a Rússia? Russia. Não, tá aqui mesmo. Russian Federation. Tá em inglês, né? Se fosse em português, deveria estar Federação Russa. Mas enfim. Galera, o que que isso mostra? Isso mostra um certo isolamento dos Estados Unidos e de Israel no que se refere ao posicionamento que eles vêm tendo em relação à guerra. A ampla maioria dos países, a maior parte da comunidade internacional, pediu o que nessa resolução da ONU? Pediu essa trégua humanitária na guerra para que haja, talvez, aí, tempo para se chegar a uma resolução negociada do conflito e salvar o maior número possível de vidas. Só que Israel e seu maior aliado, Estados Unidos, foram terminantemente contrários a isso. Alegaram, por exemplo, que o documento não fazia menção ao Hamas. O documento, de fato, não citava o Hamas, da mesma forma que não citava Israel. Ou seja, pedia a interrupção temporária do conflito por causas humanitárias. Ainda assim, não teve a aprovação desses países, sobretudo Estados Unidos e Israel. Certo, certo? Nessa mesma reunião em que foi feita essa votação, foi uma reunião muito tensa. Vários países ali fizeram discursos muito duros, inflamados, com destaque para o discurso feito pelo embaixador de Israel lá na ONU. Ele chegou a mostrar imagens de pessoas que foram mortas no ataque que o Hamas fez lá no dia 7 de outubro. Por outro lado, o embaixador da Palestina lá na ONU, ele destacou, por exemplo, o fato de que para as Nações Unidas, as vidas israelenses parecem ter um valor muito maior do que as vidas palestinas. E aí fica essa disputa aí, né, de discursos, de interesses e de pontos de vistas, logicamente. Lembrando que Israel disse que não vai cumprir a resolução da ONU. Como eu adiantei há instantes, volta aqui, ó, volta cá, volta mais um, isso. Aquilo que é definido pela Assembleia Geral, isso é mais uma dessas contradições, dessas excrescências da ONU, né? Aquilo que é definido pela maioria dos países tem menos peso, ou seja, é apenas uma recomendação. Aquilo que é definido pelo Conselho de Segurança, que são só 15 países, com 5 que têm poder de veto, tem mais valor, tem mais força política do que as resoluções da Assembleia Geral. Mesmo a resolução da Assembleia Geral não tendo uma grande força política, é uma forma já de pressionar, nesse caso específico, Estados Unidos e Israel, fazer com que eles fiquem, de certa forma, constrangidos em relação ao assunto e possam aí, eventualmente, mudar de opinião ou de posicionamento em relação a essa postura que vem tendo. Beleza, beleza? O Brasil, como eu disse no comecinho, será presidente do Conselho de Segurança até a próxima terça-feira. E o que o Brasil vai tentar? O Brasil vai tentar apresentar uma quinta proposta no Conselho de Segurança da ONU. Muito possivelmente, essa reunião será feita no domingo, amanhã, dia 29. Olha aí, ó. O Brasil pode convocar neste domingo o Conselho da ONU em caráter de emergência. Então, seria aí uma última tentativa, sob a presidência do Brasil, de aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Especialistas aí afirmam que é muito difícil haver uma aprovação no Conselho de Segurança da ONU, justamente porque os interesses são muito antagônicos, né? De um lado você tem, por exemplo, Estados Unidos e França, ou melhor, Reino Unido. França está ficando no meio do caminho. De um lado você tem Estados Unidos e Reino Unido, do outro você tem China e Rússia. Países que têm posições atuais totalmente antagônicas em termos de geopolítica. Não apenas em relação ao conflito em Israel, mas em termos de geopolítica de uma maneira geral. Então daí a dificuldade de se aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU. Mas enfim, o Brasil possivelmente tentará mais uma vez e aí eu volto para repercutir também isso aí. Beleza? Voltando a falar sobre o confronto em si, né? A guerra em si. Desde a última quarta-feira,
Israel vem fazendo e fez a preparação do terreno, a preparação do campo de batalha. Por exemplo, tratores derrubaram cercas, muros que levavam até a faixa de Gaza e abriram estradas, justamente para permitir o quê? A entrada de tanques de guerra, a entrada de veículos blindados, tudo isso como uma preparação para o confronto no campo de batalha, que começou hoje, sábado, dia 28. Já já eu chego lá. Essa imagem aqui, ó, mostra, por exemplo, a destruição, né, que já foi promovida na faixa de Gaza. Repare aí o antes e o depois do início do conflito. Estima-se que cerca de 5% dos imóveis da faixa de Gaza já foram colocados abaixo. E, lamentavelmente, muitos desses imóveis, prédios, foram derrubados com civis dentro, o que faz com que o número aí de vítimas seja super elevado, sobretudo de civis. Ao mesmo tempo que Israel bombardeava a faixa de Gaza, o Hamas também tentava fazer aí os seus contra-ataques. Esse aqui é um prédio que foi atingido na última sexta-feira por um foguete lançado pelo Hamas. Repare que o poder de destruição que o Hamas tem é muito menor que o poder de destruição dos foguetes supermodernos de Israel. Até porque Israel é um Estado nacional soberano com forças armadas e o Hamas é um grupo paramilitar ultra-radical e terror. Tananã. Não vou terminar a palavra toda para o YouTube não derrubar o meu vídeo, mas você entendeu o que eu disse, certo? E aqui ainda fala, né? Ao menos 3 pessoas teriam ficado feridas. Ou seja, felizmente ninguém morreu em virtude desse ataque aí. Mas isso dá para a gente ter uma noção comparativa do poder de fogo de cada um dos dois lados. Enquanto Israel é uma potência militar, o Hamas é o que é. Um grupo ilegal que não tem o mesmo poder de guerra. Lógico que não. E aí hoje, sábado, depois de já ter preparado o campo de batalha, o primeiro-ministro israelense anunciou o início aí daquilo que ele chama de uma nova fase da guerra, que é o confronto, é a batalha homem a homem, que já teve início lá na faixa de Gaza. Agora eu gravo esse vídeo, é sábado, final da tarde. Já há relatos por parte de jornalistas de tiros de metralhadora, ou seja, aqueles foguetes que estavam destruindo, né, a infraestrutura em Gaza, agora tem também a companhia dos sons de metralhadoras. Isso significa o quê? O confronto homem a homem, né? Confronto entre militares de Israel e os combatentes do Hamas. Beleza, beleza? Aqui, galera, separei alguns números da guerra. Números muito tristes, mas que precisam ser mostrados aí para a gente entender a dimensão do conflito, que é, sem sombra de dúvidas, já com certeza, o maior confronto entre Israel e palestinos, especificamente Hamas, desde pelo menos 1973, que tinha sido a última grande guerra entre os dois povos. Olha só, até o momento, até sábado, mais de 9.000 pessoas faleceram, a maioria palestinos, 7,7 mil, sendo que desses 7,7 mil, 3,5 mil são o quê? Crianças. Isso que aperta o coração, hein? Quase metade dos mortos do lado palestino são de crianças. Isso é lastimável. Do lado de Israel, o número de mortos, aproximadamente 1,4 mil. A maioria desses israelenses mortos foi lá no sábado, quando teve início o confronto, depois do ataque covarde, importante frisar isso, hein? Ataque covarde, desumano, abjeto, feito pelo Hamas. Muitas dessas pessoas estavam naquela festa, a festa rave, se lembra de acompanhar isso aí. Beleza, gente? Enquanto de um lado, Israel aprofunda cada vez mais o seu ataque contra o inimigo, do outro lado, países árabes e grupos radicais também têm se mobilizado, para defender os interesses dos palestinos. Essa imagem, 3 gente boa aí, só que não, né? Quem são esses? Líderes do Hezbollah, do Hamas e da Jihad Islâmica. 3 grupos ultra-radicais fundamentalistas islâmicos. Essa foto foi divulgada essa semana. Teria sido de um encontro que os 3 tiveram justamente para discutir o conflito e formas de apoiar a Palestina em local desconhecido. Muito se especulou, né, que esse encontro poderia ter se dado no Líbano, outros falaram no Irã, Catar, enfim. O fato é que não se sabe corretamente, oficialmente, onde foi feito o encontro.
o que se dá para perceber é que eles estão também se movimentando, se mobilizando para defender os interesses deles. E aqui, somando aos esforços aí de união dos árabes em torno da Palestina, uma declaração do presidente da Turquia essa semana pôs ainda mais fogo aí nessa lenha. O que ele declarou? Ele afirmou mais uma vez, não é a primeira, que o Hamas não é um grupo, tananã, essa palavra aqui, e que ele apenas defende os interesses da causa palestina. Vale lembrar que a Turquia é um país do Oriente Médio, mas é muito próxima do Ocidente. A Turquia, inclusive, é um dos membros da OTAN, aquela organização militar liderada pelos Estados Unidos da América. Então é muito simbólico essa declaração da Turquia, muito favorável aos palestinos, né, e contrária a Israel, porque isso acaba colocando aí mais um ator importante no conflito, já que o Irã também tem se mostrado aí muito presente, pelo menos na retórica, né? Frequentemente aí com discursos também de ameaça de entrar na guerra em caso de uma escalada ainda maior do conflito, como nós estamos vendo agora. Valeu, galera! Tranquilo? Espero que você tenha aí se posicionado ainda mais em relação aos temas da guerra. É muita coisa, né? A todo instante aí surgem novas informações, novos relatos. Ainda são cerca de 30 brasileiros presos na faixa de Gaza que não conseguem sair. Nos últimos 2 dias, parte da população lá da faixa de Gaza, incluindo os brasileiros que lá estão, ficaram incomunicáveis, porque torres de transmissão, telefonia e internet foram derrubadas pelos ataques de Israel. Então isso aumenta ainda mais o drama. E quanto mais o tempo passa e a guerra se acirra, mais passa a haver dúvida se de fato o governo brasileiro vai conseguir tirar esses brasileiros ainda vivos de lá. A gente espera e torce que isso aconteça o mais breve possível. Tomara que a diplomacia consiga aí vencer os extremismos, os radicalismos de ambos os lados. Valeu, galera! Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, comenta, compartilha o vídeo que logo eu volto com mais. Um forte abraço e até!